Cara, muito bem-vindo a mais um episódio do Eu Fiz o Timbre. Hoje um episódio um pouco diferente, porque o Eu Fiz o Timbre eu trago aqui pra você. Eu busco replicar aí o mais próximo possível um timbre de algum álbum, de algum artista, de alguma banda específica. E eu te ensino como fazer isso com base em um plugin, no meu caso, né? E eu te explico de um jeito tranquilo para você conseguir replicar no seu equipamento. Hoje você viu aí que a gente vai falar de Train of Thought do Dream Theater, um álbum que mudou a vida de muita gente, né? Já ouvi isso de algumas pessoas aqui. E eu resolvi fazer uma coisa diferente nesse álbum, por quê? O John Petrucci, desde sempre ele usou pré-amplificadores e amplificadores Mesa Bug Mark, ou Triaxis lá no começo, mas Triaxis e Mark. Mark IIc Plus, Mark IV, Mark V, e aí depois veio o JP GP2C, né? Que é basicamente o ampli dele, só que é uma versão, é uma releitura do Mark IIc Plus, né, com as adaptações dele. Então, resumidamente, a base do time do Petrucci sempre foi o Mark II, um Mark. E algumas coisas ele gravou com Dual Rectifier em alguns momentos específicos. Por que eu resolvi fazer um vídeo diferente? Porque nenhuma pedaleira acessível, custo-benefício do mercado, e aí eu vou colocar ele numa faixa de até 3 mil reais, tem uma modelagem de mesa Mark, seja Mark IIc Plus, seja Mark IV, seja Mark V, nenhuma. Nunca vi ninguém falando que a pedaleira X, Y ou Z tem uma boa simulação de um Mark. Algumas pedaleiras têm ali o equalizador do Mark e tal, tem o equalizador do Mark ali, mas não, o conjunto cabeçote ali não funciona. Então, já que você não ia conseguir replicar esse timbre, porque eu poderia usar ali um Mark V do Mark IV, Mark V do Amplitude, eu resolvi fazer uma coisa diferente. Eu resolvi pegar um outro plugin de um outro Mesa Bug e chegar no timbre mais próximo possível. De novo, eu não vou ficar batendo nessa tecla todo vídeo, mas a minha ideia não é soar igual, exatamente igual. É chegar num timbre próximo para você conseguir usar com banda, tipo 90% do timbre. Dito isso, para você que não me conhece, muito prazer, eu sou o Pedro. Nesse canal a gente fala aí sobre música, guitarra, metal, plugins e efeitos de guitarra e timbre de álbuns, então considere se inscrever se você tem interesse nesse tipo de vídeo, se esse vídeo aqui te interessar, dá uma olhada porque a gente já fez alguns outros episódios. Deixa o like aí para ajudar esse vídeo a ser entregue para mais fãs de Dream Theater. Se inscreve no canal, já falei, se você quiser receber esse tipo de conteúdo, e deixa o sininho ativado aí para receber as notificações desse vídeo. No final, se você ficar até o final, eu vou te explicar como que você pode ter acesso às capturas prontas já desse timbre que eu vou te passar aqui, que você vai entender como é que eu fiz. Show? Então, bora falar desse timbre aí. Bom, já expliquei, né, que o João Petrucci usa os Mark, a gente não vai usar os Mark, e a minha ideia é chegar num timbre mais parecido possível. Começando com a guitarra, já vou falar que a minha guitarra tô usando uma guitarra padrão em basswood, braço em maple, sem segredo nenhum, e captadores de alta saída. Eu tô usando captadores fabricados na China, mas com uma excelente qualidade e que tem 14K de saída na ponte e 8 no braço. Eu acho que é isso. Mas na ponte eu sei que são 14. Então é um captador de alta saída e vai fazer diferença você ter um captador de alta saída. Se você quiser pegar lá um Crunch-Lab, um Liquifier, show, vai ser excelente. Tem até empresas brasileiras que já fazem captadores inspirados aí no timbre do Petrucci. A galera gosta bastante do Petrucci quando se fala em equipamento e timbre, né? É curioso isso. Então tem essa noção que você vai precisar disso. E um detalhe importante que vale a pena ressaltar é o Petrucci ele sempre usa em cada álbum 2 a 4 afinações. Não existe um álbum fora Images and Worlds, não existe um álbum do Dream Theater que tem uma afinação só. E aí neste timbre aqui eu criei um timbre só para você usar, por exemplo, desde das guitarras em 7 cordas afinadas em si, e pode ter uma barítono ou não, até os timbres ali de String of Consonance, que é uma guitarra afinada meio tom abaixo só. Então tenha isso em mente também, que o timbre que eu vou te explicar aqui, eu usei o mesmo timbre para timbrar todas essas frequências aí, essa gama de afinações aí que é usada nesse álbum. Só esse álbum aí
Que eu saiba, são 3 afinações. Eu acho que são 4, que eu acho que tem uma música em Ré. O nosso plugin da vez não vai ser o Amplitude dessa vez. Poderia usar ali uma simulação dentro de uma ISA no Amplitude, mas já que eu já ia mudar, eu falei, vou mudar mesmo, né? Então eu peguei um plugin da Amp Locker da Audio Assault. Se você não conhece, a Audio Assault é uma empresa mexicana e eles têm simuladores. Eles têm o Amp Locker é uma suíte de vários efeitos e essa suíte tem bastante efeito gratuito. Eu acho que tem até mais do que o próprio Amplitude gratuito, a versão SE dele. Então tem bastante o pedal de overdrive, tem chorus, tem os efeitos, você consegue criar um setzinho ali de efeitos bem honesto com eles, e eles têm uma simulação gratuita de amplificador, que se não me engano é um Plex. Eu gosto bastante desses timbres deles, e de novo eu falei são bem em conta, e eu não estou recebendo nada aqui para falar, porque o preço normal deles são R$30 cada plugin, e quando eu comprei sempre na promoção, então eu paguei 3 ou 4 plugins em R$30. Em modelagem de amplificador, no caso, né? Então o plugin que a gente vai ver aí é um plugin que simula, o nome do plugin é o Highlander, né? Simula o Mesa Bug Badlander. O Badlander Dual Rectifier, Badlander, uma coisa assim. Enfim, o Mesa Bug Badlander, que ele não é necessariamente o Dual Rectifier, mas ainda assim é um Mesa Bug High Gain. E particularmente eu gostei muito dessa modelagem, mas muito, muito, muito. Eu gostei bastante. E aí eu usei esse Highlander, você pode usar uma modelagem de Mesa Bug tranquilamente aí, não tem problema nenhum. A ideia aqui, como eu falei, é chegar mais próximo e você vai ver que a gente fez alguns ajustes legais aí. Bom, foi o Highlander que a gente usou, e aí eu vou deixar aí na tela para você ver a regulagem dele. O Highlander ele tem 2 canais que são iguais, né? Ele tem um canal limpo, um canal sujo. O canal 1 e o canal 2 eles podem ser limpo ou sujo igual. E aí, como que a gente fez esse canal sujo dele? Eu deixei o master no meio, poderia até ter aumentado o master, não sei se eu não aumentei. Deixei o presence ali escondido em mais ou menos 11 horas, deixei o bass bem baixo ali em 9 horas. Eu precisava que o som fosse mais médio, mais agudo para ser projetado e eu adicionar os graves depois, assim como é feito nos Mesa Mark, né? O equalizador paramétrico lá vem depois do amplificador. Aqui ele não vai fazer diferença se ele vem antes ou depois, mas a minha linha de raciocínio foi essa. Eu vou tirar o grave do amplificador e vou corrigir depois com o equalizador. Os médios aqui eu também diminui bastante, deixei os médios aí em 11 horas. E o treble eu deixei, aí o treble eu abri, deixei ele ali em 2 horas para projetar mesmo o som, tá? E o ganho tá na metade. Esse amplificador ele tem bastante ganho, então eu não achei a necessidade de empurrar, de aumentar o ganho mais do que da metade. Eu fiz alguns testes e eu testei ele sem empurrar, testei ele com empurrar. Testei ele sem empurrar, aumentando o ganho. Já me desmentiu o que eu falei, né? E aí o ganho ficou na metade porque, de acordo com os meus testes, eu achei que ele funcionou melhor desse jeito para chegar no timbre desse álbum, tá? E aí o que eu fiz? Eu testei ele tanto com o ganho do Badlander aumentado, quanto empurrado com boost. Porque o Badlander, ele não precisa ter ele não embola com muito ganho igual é o Dual Rectifier padrão. Ele tem bem mais ganho, ele é bem mais contido nisso. Isso é muito legal. Só que eu achei que para esse timbre eu precisava de um pico de médios ali na hora de distorcer um pouco maior. Então eu deixei o médio dele ali no 5, o ganho dele no 5,
E joguei um Tube Screamer antes, na regulagem padrão dele lá de 0 distorção, acho que tá em 1 ou 0 a distorção. O ganho tá em 2 horas, em 3 horas, e o Tone tá em 2 horas, se eu não me engano. Tá aí na tela pra você. E eu achei que funcionou melhor a distorção dessa forma. Acho que casou melhor pra ser equalizado no final das contas. Sobre caixa, aqui não teve muito segredo, na verdade. Eu fui para a caixa 4 de 12 do Dual Rectifier padrão, e aqui eu usei. Essa aqui é a caixa padrão ou é oversized? É Qualifier 4 de 12, eu acho que essa aqui é a caixa padrão, né? Nem oversized. E o microfone que eu usei foi basicamente o SM57. Eu fiz alguns testes, tá? Eu testei e tentei chegar no som com 2 microfones, com o SM57 421. Não consegui, eu achei que ficou melhor ele só o SM57, um pouco afastado do centro. Um pouquinho de impacto ali que é simular uma compressão de falante, mas bem na boca, bem próximo, né, do falante e um pouco afastado. Uma caixa 4 de 12 mesa bug padrão, sem segredo nenhum. Acho que toda pedaleira aí vai ter essa simulação de caixas aí. E por fim, o segredo, a mágica, a magia, o tempero, o a mais, o tchan, magia, que foi transformar um Badlander em um Mark, foram alguns equalizadores que eu precisei fazer alguns ajustes em frequências distintas. E aqui foi um trabalho do cacete, porque primeiro joguei o. Eu vou colocar o print aí na tela de tudo e eu vou explicando pra você. Primeiro joguei o equalizador paramétrico, esse GEQ aí, que é o primeiro que você tá vendo, de 10 bandas. 10 bandas? De 10 bandas. E eu fiz uma equalização ali que tava ok, mas eu ainda tinha achado que não faltava um tchan. Dava pra melhorar. Aí coloquei um High Pass Filter e Low Pass Filter, que é o terceiro item que você viu aí no print. Ajustei lá as frequências que precisava tirar, tudo mais, a curva de frequência, show de bola. Aí coloquei na frente, no final de tudo, um compressor também. Aquele Black Comp, que também tem vários plugins por aí de guitarra, tem esse compressor. E aí configurei o compressor para ele ficar mais uniforme, para ele ficar mais redondinho, timbre, show. Mas ainda assim, eu senti que faltavam algumas frequências que precisavam ser adicionadas, algumas frequências que precisavam ser tiradas, para ele soar mais próximo do que é o álbum. Eu já tenho um outro timbre feito do Train of Thought em um outro plugin, que é um plugin que simula um Caliaxis e tudo mais, e tem os modos, e eu já tinha esse timbre pronto. Então usei ele como referência para chegar também. Depois que eu adicionei esses 3 elementos, ainda não estava legal, ainda não estava 100%. Então adicionei um equalizador paramétrico para fazer uns ajustes aí em algumas frequências, em 4 frequências aí que eu mexi só. Faltava um tchan. Eu acho que fiquei um dia para montar o timbre do jeito que eu queria e fiquei outro dia só mexendo nessa benção de combinação de equalizador para chegar no timbre. Foi difícil? Foi. Ficou satisfatório? Ficou satisfatório. Você vai precisar passar 2 dias mexendo em equalizador? Não, porque eu fiz aqui para você. Então tem essa curva aí de equalização do paramétrico que eu fiz. Tá vendo as frequências aí na tela? Agora eu tô colocando só o paramétrico para você dar uma olhada. E o equalizador paramétrico que eu vou deixar aí exatamente as frequências que eu mexi também. E aí vão alguns prints, porque no print que eu tirei aqui não tá aparecendo. Mas eu tive que mexer na frequência de 3K, eu tive que mexer na frequência de 5K, se eu não me engano, na frequência de 450. Foi um trabalho minucioso ali para chegar nesse timbre aí legal que você tá vendo aí, tá ouvindo aí no vídeo.
E no mais é isso, cara. De novo, eu não quero aqui, desde o começo do vídeo, né, não foi uma promessa de que você ia ter um timbre idêntico. Eu achei que o resultado ficou muito satisfatório, ficou bem legal. Eu gostei bastante dessa aventura aí que eu fiz, até porque foi o que eu falei, você não vai achar, até com plugin mesmo, uma simulação de um amplificador Mark é mais chatinha de fazer. Valeu a experiência. Você não precisa, se quiser se aventurar nesse nível de detalhe que eu cheguei aqui, você pode usar só o paramétrico aí no final da cadeia, já vai soar bem legal. Eu sabia que ele não estava o timbre que eu queria, porque eu já tinha o timbre que eu queria e eu consegui comparar um do lado do outro. Mas você que vai colocar aí para tocar com banda e tudo mais, o equalizador paramétrico já vai dar conta do recado. É Dream Theater, então nem preciso te falar de que você precisa manter as paletadas limpas, a técnica em dia e tudo mais, porque o John Petrucci é um arrombado, embora ele é o meu guitarrista favorito, ele ainda assim é um arrombado. E no mais é isso. Deixa aqui nos comentários se você achou que ficou legal, se essa adaptação que eu fiz te ajudou de alguma coisa, se serviu de algo para você. Comenta aqui se você quer que eu faça um outro timbre do Petrucci, um outro timbre do Dream Theater, ou até mesmo um outro timbre de outra banda, de prog, de metal, de gente, de metal moderno, enfim, N outros álbuns aí que eu quero fazer timbre. Se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda e antes que eu me esqueça, se você quer ter acesso à captura desse timbre que eu fiz e todos os outros timbres do timbre aqui, eu vou deixar na descrição o link do nosso Patreon para você assinar, são só $2, isso dá R$12 lá na sua assinatura. E todos os vídeos que eu fiz do timbre aqui, que são pelo menos 4 por mês, um por semana, tem lá a captura tanto NAN quanto a M3. Então, você aí, independente de qual lado da força você é, das pedaleiras de entrada aí, vai ter a captura lá para você. O preço é um salgado de uma coxinha e uma coca, que você vai pagar. Eu acho que vale a pena, né, para você ter esse acesso. E você vai me ajudar demais aqui a continuar criando esses times, continuar criando esses vídeos e criar esses conteúdos aqui que vocês estão curtindo. De novo, deixa aí sua ideia de álbum para eu trazer aqui para você. E eu acho que é isso que eu tenho para dizer, meu amigo. Forte abraço, até o próximo vídeo.